estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A venda de bebidas alcoólicas para menores preocupa as autoridades. Uma pesquisa do IBOPE aponta que 18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmente. Outra constatação é que 4 entre 10 menores compram livremente bebidas alcoólicas no comércio e o consumo tem início em média aos 13 anos de idade. Para abordar o tema e a atuação do Ministério Público nesta área, convidamos a Procuradora de Justiça no ARA Lisboa e o psiquiatra na área da infância e adolescência, Tiago Gatti Pianca. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a Procuradora de Justiça no ARA Lisboa, querendo saber exatamente sobre essa preocupação do Ministério Público, que agora, no final de outubro, vai lançar um fórum permanente porque está preocupado com o consumo, com o uso de álcool para crianças e adolescentes. Sim, é realmente uma preocupação já bastante antiga do Ministério Público e que cada vez aumenta, porque nós percebemos que esses dados que tu trouxeste são preocupantes exatamente porque são crescentes. Apesar das medidas e da preocupação das autoridades, ainda não se conseguiu adotar medidas permanentes de caráter contínuo e que atinjam a sociedade como um todo, porque é isso que se pretende. Até esse fórum permanente tem exatamente esse objetivo. O Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre e também de promotorias do interior do estado, tem atuado nessa área, há bastante tempo. Desde 99 se firmou um termo de cooperação entre as instituições do Estado que estão envolvidas com essa fiscalização e com esse combate ao uso, para dizer assim, de bebida alcoólica por crianças e adolescentes. Mas mesmo assim as medidas ainda não atingiram aqueles objetivos que se pretende. Ao contrário, o que se vê é que está crescendo esse consumo. Então, essa atuação do Ministério Público tem sido constante. E agora esse fórum permanente busca atingir toda a sociedade. Porque o que acontece? Por primeiro, então, se firmou um termo com as autoridades, que tem estabelecendo fluxos para atuar nessa área. Isso aconteceu em 99. Depois, no ano de 2005, foi firmado um outro termo buscando com a Águas, com a Sulpetro, e com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, justamente para que eles orientassem aos seus associados que devem exigir a carteira de identidade no momento da venda da bebida alcoólica, para quem quer que seja. Isso porque é difícil, às vezes, para aquela pessoa que está vendendo ali no caixa do estabelecimento exigir essa comprovação. Então, se conseguisse que esse hábito se tornasse uma rotina, assim como já está sendo exigido para quem compra com cartão de crédito, por exemplo. Então, assim, quem compra com cartão de crédito, muitas vezes tem que apresentar o documento de identidade. Mas quem compra bebida alcoólica, não. Então, esse hábito, isso deveria se tornar rotina. As pessoas não deveriam estranhar que se exigisse esse documento. E isso poderia prevenir muita coisa. O que se quer, principalmente, é atuar na prevenção, através do trabalho da Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre e da Procuradoria também. Claro. Então, e esse trabalho continua, Depois foi firmado um outro termo também com as produtoras de eventos, que fazem festas de formatura para ensino médio fundamental. Porque o que se percebeu? Que nessas formaturas, nessas festas de formatura, cujo público é adolescente, principalmente, então, era vendida a bebida alcoólica livremente. Isso realmente não pode acontecer. Então, o que se pretende? Que não haja venda de bebida alcoólica. E se fala isso até porque agora estão se aproximando dessas festas, Estamos já chegando no final do ano, daqui a pouco dezembro está aí. E é preciso que os pais acompanhem, que a escola acompanhe como é que esses jovens estão realizando essas festas, porque os jovens muitas vezes deixam de se divertir. O jovem que se excede no consumo da bebida alcoólica, na verdade, deixa de se divertir na própria festa de formatura. Certo. Doutor Tiago, quais são os reais efeitos do álcool
para crianças e adolescentes? Bom, Marco, o álcool nas crianças e adolescentes ele tem efeitos muito parecidos com o que eles têm nos adultos, só que alguns deles podem ser um pouco aumentados pelo fato da gente estar lidando com crianças e adolescentes. Os efeitos físicos do álcool, o risco de cirrose, o risco de pancreatite, o risco de diversas outras condições, ele é praticamente o mesmo. Só que dificilmente a gente vê esse tipo de quadro clínico em crianças ou adolescentes pelo tempo de uso. Eles deixam de ser adolescentes quando eles já têm alguma doença, eles já não são mais adolescentes, né? Agora, o risco de dependência ao álcool, o risco de alcoolismo, ele aumenta muito conforme o início mais precoce de uso de álcool, né? Então, uma pessoa que inicia o uso de álcool aos 25 anos, por exemplo, ela vai ter um risco menor do que 30% de se tornar dependente. Enquanto que a grande maioria dos pacientes que a gente vê em consultório, que são alcoolistas ou que são dependentes de outras substâncias químicas, iniciaram esse uso justamente na adolescência. Porque nessa fase, o cérebro ele é mais propenso a ser alvo da ação do álcool. Ele pode alterar algumas partes do desenvolvimento cerebral que estão ali em remodelamento na adolescência, que podem predispor até um uso maior no futuro. Claro. Eu gostaria que o senhor frisasse bem essa relação entre o uso precoce de álcool e a dependência de álcool. Certo. Para situar bem o telespectador. Certo. Então, assim, já é sabido há muito tempo, e isso a gente vê na prática clínica e vê nos estudos epidemiológicos também, né? Dessa questão de que o início muito precoce, tanto de álcool como de qualquer outra substância, prediz no futuro dependências mais graves e com consequências adversas maiores, né? Ultimamente a gente tem visto por alguns estudos recentes, usando alguns até com modelos animais e outros com seres humanos, que o desenvolvimento cerebral ele é uma coisa constante, né? Não termina no nascimento como se achava há algum tempo atrás. Inclusive, até o final da adolescência, ele está em desenvolvimento. O sistema que inibe alguns comportamentos impulsivos, especialmente do próprio adolescente, ele está em desenvolvimento durante a adolescência. Então, o adolescente ele já é, por natureza, mais impulsivo, ele busca mais novidade, por isso que ele desafia tanto as regras, ele não pensa tanto antes de agir quanto um adulto, porque isso normalmente só se desenvolve na idade adulta. Então, ele já está em maior risco de usar substâncias porque ele não pensa na consequência e oferecem, ele vai lá e ele usa. Ao mesmo tempo, ao usar essa substância, tu está causando modificações cerebrais. Por quê? Essas substâncias, elas dão sensações prazerosas, por isso que as pessoas as usam, né? Isso se dá principalmente por sistemas ligados à dopamina no nosso cérebro, que, enfim, né, promove uma cascata de reações e a pessoa tem uma sensação muito boa ao usar. Acontece que muitas vezes, dependendo da substância, isso é muito maior do que o que está esperado para aquele momento. Então, o cérebro se acostuma com níveis errados, níveis muito maiores que os normais dessas substâncias. E isso causa uma alteração que faz com que esses mecanismos de inibição, de comportamento, de autocontrole, não se desenvolvam corretamente na idade adulta. Então, ao mesmo tempo que ele procura aquilo porque ele está numa idade vulnerável, ele, por estar nessa idade vulnerável, fica mais vulnerável ainda. Claro. Doutora Nuara, o Ministério Público Gaúcho tem se dedicado bastante nessa questão da prevenção ao uso do álcool por crianças e adolescentes. A melhor ferramenta é a assinatura de termos de cooperação? Olha, na verdade, eu acho que só a assinatura de termos não basta, né, Marco Aurélio? Porque nós precisamos, sim, que haja uma fiscalização constante. A melhor maneira de prevenir isso é a sociedade sentir que está sendo olhada, fiscalizada e claro, né, a sociedade também precisa se conscientizar que cada um deve fazer a sua parte. E por isso a assinatura de termos também tem se mostrado valiosa, né? Porque então a gente consegue atingir faixas da sociedade, não só o Estado, mas a sociedade privada como um todo, que
até então não estavam sendo chamadas a se manifestar. Então esse é o objetivo e esse é o valor, eu entendo, desses termos, que cada um faça a sua parte. E o que quer se dizer com isso? Ora, a nossa lei, ela é muito clara. O artigo 243 do ECA diz que é crime vender bebida alcoólica ou alcançar de qualquer maneira, mesmo o genitor que permite isso está cometendo um crime pelo ECA. Né? Mas o que acontece? Até mesmo o Tribunal de Justiça do Estado reluta em aplicar essa lei. Mas é que eu ia lhe perguntar, doutora, em geral os tribunais não estão aceitando o artigo 243 do ECA, que diz que é crime, estão desclassificando para a contravenção penal? Que era a legislação que se tinha antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente também diz no seu artigo 81 que é proibido vender bebida alcoólica para criança e adolescente. E no artigo 243 diz que é crime alcançar para a criança e do adolescente ou permitir que ela use qualquer substância que cause essa dependência química. Então, não há motivo para essa desclassificação no entender do Ministério Público, porque nós precisamos sim que essa lei seja aplicada. Eu gostaria de citar, né, que desde Montesquieu ele já dizia que leis boas existem em toda parte. O que faz a diferença é saber se essa lei é aplicada ou não. No Brasil nós temos leis. A lei municipal aqui em Porto Alegre também prevê essa proibição, né, de venda de bebida alcoólica por ambulantes e diz que se um estabelecimento comercial for flagrado vendendo bebida alcoólica para criança ou adolescente, na primeira vez vai ter o seu alvará suspenso e na segunda vez vai ter o seu alvará cassado. Quer dizer, nós temos os instrumentos, nós precisamos sim de fiscalização e que essa lei seja efetivamente aplicada. Por que essa lei não é aplicada? Por que a maioria dos pais não sabe que existe essa lei, que é crime, que é proibido o adolescente que ainda não completou 18 anos de idade consumir de qualquer forma a bebida alcoólica? Então os adultos têm de colaborar e esse papel, como o doutor Tiago estava dizendo, não é, o jovem não tem capacidade para decidir sobre isso, esse papel é do adulto. O jovem está dentro do contexto, o jovem querer transgredir, porque ele não tem essa maturidade, ele não conhece as consequências, mas os adultos conhecem as consequências, sabem, estão vendo os efeitos, os malefícios que o consumo desse álcool muito na adolescência causa e estão fechando os olhos. Claro. Porque o amigo do meu filho está usando, então eu também não tenho como proibir. Não, é proibido. Não pode haver acordo sobre isso. Claro.